e projetar, porque é uma mensagem bíblica ao nosso coração nesta noite, como sempre tem sido. Salmo 51, os versos 10 e 11, muito conhecido de toda a igreja, espero eu, em que o salmista, ele dirige uma oração a Deus, quando ele foi repreendido por Natã, depois de uma situação em que ele incorreu em erro. Salmo 51, 10 e 11, ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. O 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Volte lá no versículo 10, eu gostaria que toda a igreja lesse comigo em um tom de clamor ao Senhor, um clamor pessoal ao Senhor, pedindo que isso ocorra com a sua própria vida. Vamos juntos? Cria, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O 11. Não me lances fora da tua presença e não. O 12. Torna. Amém. Que essa seja uma oração sincera dos nossos corações dirigida ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos no culto hoje, denominado culto da saudade, e nos traz a lembrança, como foi bem reportado pela irmã Isabel, louvores que marcaram épocas, louvores que reavivam a nossa fé, louvores que renovam a nossa esperança em Cristo Jesus. Ademais, são louvores bíblicos, como a letra bíblica, nada nesse negócio em que traz o homem para o centro do louvor, mas são louvores que trazem Cristo, ou tem Cristo como tema central da letra, e isso é maravilhoso. Que nós possamos sempre lembrar desses louvores, e, por certo, em algum tempo, nós teremos cultos como este, reportando a esses louvores que marcaram época. Nós não podemos perder a graça, nós não podemos perder a direção do Senhor, nós não podemos perder de vista essa necessidade de termos na nossa vida sempre a presença do Senhor Jesus. E quando nós percebermos que estamos perdendo, nós precisamos de ir em busca desta graça revelada para as nossas vidas. Clame sempre por ela, por esta graça, sem justificativas, mas com reconhecimento do nosso erro, porque Deus não erra. Clame sempre pela presença do Senhor. Amém? Querido, o texto que nós lemos, ele reporta uma das orações mais belas de Davi, uma oração maravilhosa em que ele ao Senhor. Eu diria que este texto do Salmo 51 é uma das mais belas orações da Bíblia Sagrada. E nós voltaremos a ela ao final da mensagem, quando reportaremos e leremos todo este livro escrito no Salmo 51. A Bíblia relata como se deu o chamado de Davi. Davi, filho caçula do pai Jessé, não é verdade? Era o filho caçula do pai Jessé, cujo homem, o próprio Deus testemunhou a respeito dele, cujo homem,
o próprio Deus testemunhou a respeito dele. Nós lembramos também quando Deus testemunha a respeito de Jó, e Deus também faz testemunho, a Bíblia vai fazer testemunho a respeito de Davi, lá em Atos, no capítulo 13, o versículo 22, a palavra vai dizer que o Senhor diz que ele encontrou Davi, achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu, que executará toda a minha vontade. Observe que o próprio Deus, ele está reportando a Davi, a esta pessoa, homem conforme o meu, varão conforme o meu coração. E há uma expectativa da parte do Senhor, uma certeza, que Davi executará toda a sua vontade. Mas observe que Davi, quando Deus o chama, quando ele é consagrado por Samuel, Davi era apenas um menino. Era um menino que, por certo, eu daria, e alguns de nós daria esta nomenclatura, este tratamento, um menino. Os historiadores, os estudiosos vão dizer que Davi tinha entre 14 e 15 anos. Veja bem, é muito novo. Quando então Samuel vai dirigir até a casa de seu pai Jessé, e lá vai ungí-lo rei de Israel, vai ungir aquele que seria rei de Israel, porque o Senhor havia rejeitado a quem? Saul. Deus havia rejeitado Saul. Porém, irmãos, eu gostaria que você caminhasse comigo no raciocínio, que eu quero mostrar para os irmãos que é importante salientar que Saul também foi ungido pelo Senhor. Foi o próprio Deus quem determinou, o próprio homem que ungiu a Saul, melhor, ungiu a Davi, rei de Israel. Foi ele próprio quem ungiu Saul, rei de Israel. E isto é importante, que a Bíblia vai nos relatar que antes de Saul ser rejeitado por Deus por causa dos seus próprios pecados, Saul, ele também tinha à sua disposição privilégios da parte de Deus. O próprio Deus quem conduziu Samuel a ungir Saul, rei de Israel, porque o povo havia pedido um rei para si. E Deus então vai determinar a Samuel que unja a Saul, rei de Israel. E eu quero caminhar com os irmãos demonstrando que Saul, ele de certo modo, ele compreendeu aquilo que estava, ou que estava para acontecer, ou queria já acontecer na sua vida. Ele age de forma, inclusive, temente diante do Senhor. Havia na vida de Saul temor na palavra, ou da palavra do Senhor. A reação dele, quando ele soube que ele seria ungido rei de Israel, vai demonstrar que ele era uma pessoa humilde. Guarde isso. Demonstra que ele era uma pessoa humilde. Ele não se considerou, ele não se considerava, inclusive, digno para aquele exercício, ou seja, para reinar sobre o povo de Deus. Quer ver na Bíblia? Abra ou projete para nós Samuel, no capítulo 9,
a palavra do Senhor, 1 Samuel, no capítulo 9, a palavra do Senhor vai nos mostrar quando Saul encontra com Samuel, e a Bíblia traz a genealogia de Saul, e isso tem um significado muito importante no contexto da palavra do Senhor, porque quando nós vemos genealogia, Deus está querendo apontar um homem cuja sua genealogia eram pessoas que se destacavam, pessoas que observavam a palavra de Deus, ou pessoas que eram profanas à palavra do Senhor. E lá em 1 Samuel, no capítulo 9, nós vamos ver o texto bíblico dizendo: havia um homem em Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Afia. E ele tinha um filho chamado... quem? Saul. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem e de boa aparência, sem igual entre os israelitas. O mais alto batiam nos seus ombros. Era um homem vistoso. Era um camarada que chamava atenção. E a palavra está dizendo quem era este homem. E aqui a história vai descrever que um dia as jumentas do pai de Saul se perderam, extraviaram. Então Quis, o pai de Saul, chama ele e fala assim: vai atrás para ver se você consegue encontrar as jumentas que sumiram. E Saul então chama alguns moços e sai à procura das jumentas do seu pai, que havia extraviado. E é importante que eles procuram e não encontram. E ele dirige a palavra ao seu moço, assim: olha, vamos voltar, que o meu pai vai deixar de preocupar com as jumentas e vai preocupar conosco. Porém, o moço dirige uma palavra a ele, o servo, dirige uma palavra a ele, lá no versículo 6 de 1 Samuel 9, dizendo assim: nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Vamos lá falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Me permita uma aplicação aqui para nós. Saul está no campo a serviço ou debaixo de ordens do seu pai. E com ele está o moço. E o moço conhece quem? Um homem de Deus. Veja bem, as pessoas precisam conhecer que lá na rua onde você mora tem um homem de Deus. As pessoas precisam saber, lá onde que você trabalha, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. E diante de calamidades, diante de dificuldades, eles podem dizer assim: ó, eu conheço um homem de Deus. Se ele orar por você, certamente você será curado. O problema será resolvido. Ele terá um conselho para você. Ele poderá dizer o que você vai fazer, porque os conselhos dele saltam da sabedoria humana. Parece que é algo lá de cima. Parece que ele tem graça de Deus sobre a vida dele. Nós precisamos entender que as pessoas precisam de dar testemunhos de nós, como servos do Deus Altíssimo. Então o servo reporta isso a Saul. E aí a palavra vai dizer que eles foram. Lá no capítulo 14, no versículo 14 do mesmo capítulo 9. E quando eles estão entrando na cidade, vi em direção deles pelo caminho quem? Samuel. Quando eles estão entrando na cidade, Samuel vem em direção a eles.
Já no versículo 17, quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. O que eu quero que a igreja entenda nesta noite? Eu estou falando de Saul, de um homem cujo contexto muitas das vezes nós reportamos, o homem que Deus rejeitou, não é verdade? O homem que foi rejeitado por Deus, mas observe aqui uma coisa, Saul foi o homem pelo qual Deus chamou para um trabalho, para um ministério. E eu quero que você observe isso, que o mesmo Deus que chama é o Deus que rejeita. Deus foi quem chamou. Deus foi quem colocou Saul como rei em Israel. E então Samuel dá algumas orientações a Saul, e lá no versículo 20, aquilo que o moço falou com Saul se cumpre. Samuel diz a Saul: quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você, Saul, e a toda a família de seu pai? Percebe que já está havendo uma direção daquilo que Deus vai fazer a Saul. Vai pertencer tudo a você e a família de seu pai. Saul respondeu, observe, que havia nele humildade. Ele diz assim: acaso não sou eu, versículo 21, acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Ele está reconhecendo que ele é o mais insignificante, que ele é o mais indigno. Tem clãs melhores, tem pessoas melhores para exercer o reinado sobre Israel. Agora Deus está me escolhendo para um trabalho em que Ele poderá escolher outra pessoa. Vamos a uma aplicação a nós. Deus escolhe as coisas insignificantes desta vida para confundir aquelas que são. Se você se sente um insignificante, olha uma coisa, Deus te escolheu para um trabalho. Deus te escolheu para uma obra. Faça isso com temor e reverência ao Senhor, porque a graça que Ele derrama sobre a sua vida te torna gigante diante de qualquer situação. O poder que Ele libera sobre a sua vida, pessoa insignificante aos olhos dos homens, te torna grande diante de qualquer situação. Você é escolhido do Senhor. Mas vamos lá. A palavra vai registrar, a palavra vai mostrar que Saul, então, ele é ungido rei de Israel. E a Bíblia vai descrever que, apesar daquela preocupação e daquela comunhão que ele tinha com o Senhor, isso não se perdurou por muito tempo. Saul, ele foi usado pelo Espírito do Senhor para fazer grandes coisas. No mesmo livro de 1 Samuel, no capítulo 11, quando ele já está reinando, a palavra do Senhor registra um dos feitos poderosos de Saul. E aí vai dizer que um amonita, Naás, ele avançou sobre Jabes de Gileade e cercou aquela cidade. E os homens de Jabes se dirigiram até o amonita e falou e fez uma proposta com eles, assim: olha, faça um tratado com nós ou conosco
e nós nos sujeitaremos a você. Então aquele amonita virou para o moço de Saul, o israelita, e disse a eles assim: olha, a condição é que eu arranque o olho direito de todos vocês. Irmãos, imagina comigo, num curso natural da vida, a proposta é: eu arranco o olho direito de todos vocês para humilhar vocês. Eu quero humilhar a Israel. Ele voltou e disse a eles: dê-nos 7 dias, versículo 3, para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. E aí o mensageiro foi, chegou em Gibeá e relatou as coisas a todo o povo. E o povo fez o quê? Chorou, lamentou desesperadamente. E a Bíblia vai dizer que Saul está chegando. E enquanto ele está chegando, trazendo gado do campo, perguntou: o que está acontecendo? Por que esse povo está chorando? E trouxeram a Saul a notícia. Ele pegou um gado, partiu esse gado e falou, cortou esse gado em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isso é que vai acontecer se todos vocês não seguirem a Samuel e a Saul. Quem era Samuel? Profeta do Senhor. Quem era Saul? Escolhido do Senhor para governar sobre Israel. E o temor do Senhor caiu sobre todo o povo, e eles vieram unânimes. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Deus livrou Israel dos amonitas de forma poderosa. Deus deu vitória a Israel contra os amonitas, lá no versículo 11 do capítulo 11 de 1 Samuel, vai dizer: no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Observe, Saul fez grandes coisas quando sobre ele estava o Espírito de Deus. Porém, a Bíblia vai relatar que o Espírito do Senhor rejeitou a Saul. Por quê? Devido à sua desobediência, devido à sua rebeldia contínua, devido à sua falta de arrependimento genuíno. E isso aqui vale uma aplicação para nós, porque a palavra do Senhor vai dizer que não há homem que não peque. Porém, nós precisamos nos apresentar ao Senhor com arrependimento sincero, um arrependimento genuíno. Eu quero destacar alguns pontos dos quais o Senhor rejeitou a Saul. Saul passou a ser servo de homens e não ser servo de Deus. Ou seja, o desejo de Saul era alegrar o povo, conquistar o povo para si, ao invés de atrair para si a presença de Deus. Cuidado quando você querer agradar as pessoas e colocar em xeque a sua vida de santidade com Deus. Por causa dessa amizade, eu vou abrir mão disso ou daquilo, em desfavor de uma vida de santidade com Deus. Você corre o risco de ser rejeitado, reprovado pelo Senhor. Nós precisamos estar atento a isso.
Em 1 Samuel 13, nós vemos um episódio em que o Senhor já repreende a Saul através de Samuel. O que ocorre ali? Um sacrifício indevido. Havia uma batalha. Jonatas atacou o povo inimigo. Saul mandou proclamar na cidade que eles haviam atacado o inimigo. Os filisteus enfureceram e se levantaram para atacar Israel. Então, Samuel promete a Saul que irá, dentro de 7 dias, para oferecer um sacrifício ao Senhor. Todavia, Samuel não chegou no tempo estabelecido. O que Saul fez? Foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele viola a lei cerimonial, um ato que era exclusivo do profeta, do sacerdote. E então Saul oferece um sacrifício ao Senhor, porque ele se sentiu ameaçado pelos filisteus e ficou impaciente pela demora do profeta Samuel. Ele toma para si aquela função sacerdotal, oferece um sacrifício ao Senhor e viola a lei cerimonial. Quando Samuel chega, Samuel olha para ele: o que fizeste, Saul? Ele tenta uma justificativa. Vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micamás, o que ele faz? Versículo 12: eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gigal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pela circunstância, ofereci holocausto. Aqui ele viola, e Samuel lhe manda ou lhe diz uma palavra da qual o Senhor o reprovava, da qual o Senhor rasgou o reinado de Saul. A palavra ainda vai dizer, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, que Saul desobedece uma ordem dada pelo profeta do Senhor. Quando Samuel lhe disse, quando Deus lhe disse, através do profeta Samuel, em que ele destruísse totalmente os amalequitas, em que ele pegasse todo o despojo e destruísse tudo, nada era para ter pegado do despojo. Porém, o que Saul faz? Saul poupou o rei inimigo chamado Agag, e o melhor do seu gado, o melhor dos seus cabritos, com a desculpa de que ele iria pegar aquele gado, aqueles cabritos, aqueles animais, e oferecer em sacrifício ao Senhor. Todavia, quando Samuel havia determinado a Saul, ele disse a Saul, Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo que lhe pertence. Irmãos, é duro a mensagem. É duro aquilo que a gente ouve quando o profeta está dizendo: olha, não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. É um juízo duro de Deus. Todavia, era uma palavra de Deus. Mas Saul fez o inverso.
Saul, ele poupou Agag, versículo 9, e a melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruiu por completo. E aí a palavra do Senhor vai dizer, lá no versículo 13, que quando Samuel encontrou com Saul, disse: o Senhor te abençoe, eu segui as suas instruções, as instruções do Senhor, diz Saul a Samuel. Porém Samuel respondeu a ele e diz assim: o que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou ouvindo? Não é o mugido de bois, de cabritos? E aí ele vai dizer: os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas, versículo 15, dos bois, para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me, versículo 19, porque você não obedeceu à voz do Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a sua missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos Amaleques, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, os bois e o despojo, e o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gigal. E aí nós vemos uma resposta que nós conhecemos. E Samuel respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a tua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que as gorduras de carneiros. Percebe? O rei de Israel agora está sendo repreendido. Se eu posso descer um terceiro ponto, eu diria: a falta de arrependimento e a soberba de Saul. Todas as vezes que ele era confrontado pelo profeta, ele apresentou uma justificativa. Ele não conseguiu reconhecer a sua ofensa à palavra de Deus dita por meio da sua boca. Ele sempre preferiu trazer uma justificativa ao invés de reconhecer o seu erro. E por causa desta rebeldia de Saul, o Senhor o rejeitou. E o Senhor determinou que o seu reino seria entregue a Davi, um homem segundo o seu coração. Atos 13, 22. Percebe? No outro giro, nós temos Davi. A palavra vai dizer que Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé. 1 Samuel 16, 10. E quando ele chega lá, Jessé faz passar por Samuel seus 7 filhos. E nós conhecemos a história que Samuel olha para aqueles moços vistosos e imaginando que por certo é esse. E Deus diz a Samuel: Samuel, eu vejo aquilo que o homem não vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. E a palavra vai dizer que todos eles passam e o Senhor não escolheu nenhum deles. E Jessé informa: tem um que está no campo. E Samuel determina que traga o moço e que ninguém vai comer até que Davi chegue. E lá em 1 Samuel 16, o verso 14, quando Davi chega, melhor, o versículo 13, o versículo 12, parte B, final do versículo 12, quando Davi chega, o Senhor diz a Samuel: é este, levante e unja-o. Samuel pegou o chifre de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
e Samuel voltou para Ramá. Porém, no contexto da história da vida de Davi, nós percebemos que algo muito grave acontece. Algo muito grave acontece e que nós, se fôssemos observar no contexto humano, analise comigo, no contexto humano, o que é mais grave? Oferecer sacrifício, pegar do despojo e desse despojo o melhor gado, o melhor carneiro, para oferecer um sacrifício a Deus, se justificar, se desculpar com o profeta, ou tomar a mulher do próximo, de um soldado que estava na guerra, se deitar com ela, esta mulher se engravidar, você traçar um plano para que o homem morra, e o homem morrer, e você tomar a mulher dele. Ou seja, um adultério e um homicídio, no contexto humano, não parece ser mais grave. O que eu quero que a igreja entenda nesta noite? O que Deus leva mais em conta? A obediência àquilo que é espiritual. Nós precisamos de entender que, apesar de Davi cometer graves pecados em relação aos feitos de Saul, que sacrificou no lugar do profeta, Saul, que não matou todos na guerra que lá estavam, e de outro lado, Davi que deseja a mulher do próximo, que toma a mulher do próximo, que mata o homem daquela mulher e toma ela para si. Há uma diferença muito grande no comportamento destes homens que foram chamados por Deus. E é aqui que nós devemos observar, porque quando Deus também determina Natã que vá à casa de Davi, e isto lá em 2 Samuel, no capítulo 12, e quando ele vai à casa de Davi, ele conta a história a Davi, e diz a Davi, ao chegar ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que a havia comprado. E ela criou, e ela cresceu com ele, e com seus filhos, ela comia junto dele e bebia no seu copo, e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas, ou de seus bois, para prepará-la para a refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que este homem que fez isso merece morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Versículo 7. E Natã então diz, este homem é você, Davi. Versículo 13, a palavra vai dizer, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Aqui está a conclusão do que eu quero que você observe. Você é chamado do Senhor. E no contexto da caminhada cristã, é muito provável que você erre, que você peque, que você incorra em erro. Não tente fazer como Saul fez, justificar os seus erros. Reconheça como Davi o seu erro. Pequei contra o Senhor. Aqui está a diferença de quem reconhece o chamado de Deus e a grandeza do Deus que serve. A grandeza do Deus que o chamou. Nós não podemos querer nos justificar diante de Deus. Nós precisamos entender que o mesmo Deus que chama é o Deus que incapacita, mas é o Deus quem
perdoa os pecados. Esta é a grande diferença entre Davi e Saul. Um que se justifica, o outro que se arrepende diante do Senhor. Talvez esta seja a necessidade de cada um de nós. Nos dirigirmos ao Senhor com o coração contrito e pedirmos a Ele com arrependimento profundo, com reconhecimento da própria falha, restauração espiritual e renovo da alegria da salvação. Peça isso ao Senhor. E aqui eu quero encurtar a mensagem e partir para a leitura do texto que diz assim: a oração de Davi. Como que ele dirige? Porque ele confessa diante do profeta Natan dizendo: pequei contra o Senhor. E aí ele dirige ao Senhor dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e alegria, e os ossos que se esmagastes exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E aí o texto que nós lemos: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Eu finalizo. Esta é a oração que nós devemos fazer ao Senhor. O que eu quero que você entenda: não tente se justificar diante de Deus, porque certamente se nós tentarmos nos justificar diante do Senhor, nós seremos também rejeitados pelo Senhor. Todavia, se nós reconhecermos o nosso pecado, o Senhor estenderá as mãos sobre a nossa vida e nos perdoará. E o melhor, renovará em nós a alegria da salvação. Amém? Que nós tenhamos esta alegria da salvação em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que você entenda a importância desse reconhecimento. Pequei, mas o Senhor é poderoso para perdoar o seu pecado. Em nome de Jesus. Pastor James.